O presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou no início da noite de hoje a indicação do advogado Cristiano Zanin para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Zanin deve agora passar por aprovação do Senado. Em encontro com o presidente da Finlândia, o presidente Lula afirmou que vai indicar seu advogado Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. O advogado vai ser indicado pelo presidente da República para assumir a cadeira que foi do ministro Ricardo Lewandowski, aposentado em abril deste ano. Zanin foi o advogado responsável pela defesa de Lula durante a Operação Lava Jato, quando ganhou notoriedade nacional e internacional. Sua atuação resultou na anulação das condenações de Lula pelo STF. Foi a partir de um processo encabeçado pelo advogado que a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas reconheceu que a prisão de Lula em 2018 violou o devido processo legal e que, por isso, a proibição para ele participar da eleição daquele ano foi contra os direitos políticos do atual presidente. Mais cedo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já havia confirmado o nome de Zanin. Me encontrei ontem com o Cristiano Zanin. Ele será o indicado pelo presidente da República para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa mensagem deve chegar hoje ao Senado e, chegando, nós vamos encaminhar a Comissão de Constituição e Justiça. Eu já conversei com o presidente Davi Alcolumbre, que dará um andamento à mensagem na Comissão de Constituição e Justiça. Vai fazer a sabatina, a apreciação do nome e vamos submeter ao plenário do Senado Federal a partir desse exame da CCJ. Segundo o senador, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, deve indicar um relator responsável por apresentar o parecer sobre o indicado. Para conquistar a vaga no Supremo, o advogado precisa de metade dos votos dos senadores, ou seja, 41 dos 81 senadores da República. Pedro Banenberg, a expectativa é de que o nome de Zanin sofra menos resistências do que a de André Mendonça, o último ministro a entrar na corte. Mais uma vez, uma boa noite para você. Elias, boa noite para você, para quem nos acompanha. Bom, para começar essa avaliação, essa análise, Elias, eu acho que é preciso dizer que não resta dúvidas sobre a competência de Cristiano Zanin. Um advogado com uma longa carreira, ele é formado pela PUC São Paulo, tem 47 anos e é especializado em litígios empresariais e políticos, soluções de casos mais complexos, e é advogado pessoal de Lula desde 2013, inclusive atuando dentro do caso da Lava Jato, defendendo o atual presidente. Então a competência de Zanin é inquestionável, tanto pela oposição quanto também pelos apoiadores do presidente. A grande crítica que é feita a essa indicação, Elias, é sobre o critério da impessoalidade. Ao que nos parece, a avaliação de alguns especialistas, Lula indica Zanin não como presidente, mas como cliente, como quem foi defendido pelo Zanin. E isso é o argumento mais forte, talvez, da oposição e que pode abrir precedentes importantes para essas indicações ao Supremo Tribunal Federal. A oposição teve uma reação muito forte, inclusive tentando entrar no STF com ações para bloquear o nome de Zanin, mas nesse momento a avaliação que nós temos, inclusive dos próprios opositores, é de que o nome de Zanin vai ser aprovado sem dificuldades no Senado. É muito difícil que esse nome não passe na sabatina do Senado. Agora a indicação já formalizada, publicada no Diário Oficial da União, nós temos então o rito, que deve ser seguido, uma sabatina no Senado, onde ele vai ser ouvido pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e depois precisa de 41 dos 82 senadores do lado dele, ou seja, voto de 41 senadores pelo menos. Não é um número tão expressivo, tão alto, não é difícil do governo conseguir isso, nem de Zanin conseguir essa mobilização. Deve ser aprovado sem muitas dificuldades. Apesar dessas críticas da impessoalidade, Elias, vale reforçar que o ex-presidente Jair Bolsonaro, apesar de não ter indicado
um nome que o defendeu, o próprio advogado. Ele indicou pessoas muito próximas a ele, e com critérios bastante criticados também à época. Ele indicou André Mendonça e Cássio Nunes Marques enquanto foi presidente. Dois advogados que eram muito próximos a ele, que eram apoiadores de Bolsonaro, e ao mesmo tempo o Bolsonaro dizia que queria ministros terrivelmente evangélicos, era a expressão que ele usava. Então eram critérios, digamos, mais pessoais do que critérios técnicos. E aqui, novamente, não é uma crítica à competência dos ministros, que também têm larga experiência jurídica, mas apenas uma ponderação de que essa indicação de Lula, por mais pessoal que seja, não é nova neste país que nós falamos. O Brasil tem um histórico desse tipo, por vários presidentes que passaram pelo cargo, e não apenas de Lula. Nós temos avaliações contraditórias, então, de dois lados. Dentro da política, a oposição recebe com muitas críticas e com, inclusive, uma tentativa de vetar o nome de Zanin, que não deve passar na avaliação de especialistas com quem eu conversei, mas, ao mesmo tempo, no meio jurídico, o nome de Zanin foi muito bem recebido, teve uma boa aceitação. Pelo menos 5 ministros do STF avaliaram como positiva a indicação de Zanin, inclusive os ministros indicados por Bolsonaro, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Mendonça e Cássio Nunes Marques falaram bem de Zanin. O ministro Barroso também fez avaliação positiva, disse que Zanin é sério e competente. O decano Gilmar Mendes afirmou que é adequada essa indicação e que ele é adequado também para assumir a cadeira. Ricardo Lewandowski, o ministro que deixou o cargo e abriu vaga para Zanin, ele afirmou que vai ser um magistrado competente e imparcial. Foi a avaliação que ele fez. Além disso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que Zanin cumpre os requisitos para a vaga e que agora vai dar celeridade para essa avaliação. Então o cenário é esse, Elias. Temos um meio jurídico aceitando bem o nome, apesar da oposição ter duras críticas a essa indicação de Lula. No Senado, nós temos atuais regras de aposentadoria, né? Vale lembrar ao nosso telespectador, essas regras elas definem que existe uma aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade. É por isso que nos deixou Ricardo Lewandowski, ele antecipou a saída dele para abril, abrindo vaga para Zanin. E se Zanin for, então, aceito no Senado, ele tem prazo para atuar na corte, pelo menos até o ano de 2050, conforme essas regras. No Senado, a resistência maior vem de nomes como Flávio Bolsonaro, senador Magno Malta, esses são os dois principais senadores, talvez, que tenham essas críticas, mas nós temos também Fabiano Contarato, a Elisiane Gama do outro lado, que são nomes do governo bem fortes, que podem ajudar a passar o nome de Zanin. Expectativa do senador e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é que essa avaliação ocorra antes de julho, antes do recesso parlamentar de julho. Então pode ser que até o comecinho de agosto, com os trâmites de posse, assinatura, Zanin já esteja atuando. Lembrando que ainda esse ano, Lula vai ter que indicar um outro ministro, porque a presidente Rosa Weber também deixa o STF, abre vaga, e a expectativa de novas indicações. Talvez indicações, inclusive, mais amplas no sentido de indicar uma mulher ou uma pessoa negra, uma cobrança que a base de Lula vem fazendo nesses últimos meses para ter essa legitimidade também do ponto de vista de gênero e de raça também aqui no país. Elias. Pois é, Pedro, sem dúvida alguma, o nome do Zanin já era um nome esperado para estar ocupando esse cargo. Agora vamos ver como o Senado vai reagir, como você bem disse, a oposição já vem reagindo com certas críticas, o que não espanta muito, afinal de contas, geralmente a oposição tem alguns problemas, inclusive de narrativas em relação ao Supremo Tribunal Federal. A questão agora é justamente entender que tudo em política é jogo, é estratégia, isso seja no Supremo, seja também no Congresso Nacional, o diálogo político ele se mantém a todo momento. Prova disso é que o próprio Senado precisa aprovar o nome de Zanin agora para o futuro cargo. A gente vai seguir acompanhando também todos os desdobramentos dessa indicação. Obrigado pelas informações, Pedro.